Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita que é uma receita muito especial para mim, né? Assim como muitos brasileiros, eu sou uma mistura de várias etnias. Eu sou uma mistura de europeu, com africano, com indígena, então eu tenho aqui nas minhas veias um pouco de tudo. Isso mudou toda a minha estrutura, mudou toda a minha genética, né? Eu tenho várias misturas aí, a minha pele não é totalmente clara, mas meu cabelo é mais liso, né? Então, assim, essa miscigenação me transformou. E isso também me trouxe muita bagagem cultural, né? Por conta dessa mistura toda, me trouxe muita bagagem cultural. Uma das ascendências muito fortes na minha genética, né? É o africano, né, na parte materna, e o italiano, que também tem na parte materna e na parte paterna. Então, essa cultura italiana sempre tem impregnado um pouco dentro da gente lá em casa. Né? A gente fala alto, a gente dá risada alto, né? A gente gosta dessa cultura italiana. Eu fui introduzida dentro da cozinha pela minha mãe, né? Foi ela que me colocou nesse mundo da cozinha. Tanto na cozinha doméstica, né, quem me ensinou a cozinhar em casa foi minha mãe, quanto na cozinha profissional. Meu primeiro emprego em restaurante, né, foi minha mãe que conseguiu pra mim, um restaurante com um conhecido dela que ia ser chefe lá. Então, a minha mãe sempre foi a minha estrutura nessa parte da gastronomia. Muitos anos eu aprendi com ela e depois, quando eu comecei a aprender mais coisas, também passei a ensinar. Porque na gastronomia isso é legal. A gente troca muito, né? Eu não sou detentora de todos os conhecimentos, assim como todos os chefes, todos os cozinheiros não são. Mesmo o melhor chefe do mundo não é detentor de todo o conhecimento. A gente conhece algumas coisas, a gente faz muito bem algumas coisas, né? E algumas outras coisas a gente tem que ir lutar um pouquinho para fazer melhor. E eu tenho uma afetividade muito grande com a gastronomia italiana. Então eu adoro massas, adoro molhos, né? Adoro. Lasanha, ravioli, capelletti, calzone, tudo que tem muita massa, muito molho, muito queijo, eu adoro. Então a gente tem aí uma afetividade bem grande em relação a isso. Então na receita de hoje a gente vai fazer um macarrão caseiro. Só que eu não vou fazer aquele macarrão caseiro do jeito que é feito lá no restaurante. Porque o restaurante tem estrutura, o restaurante tem equipamento para ajudar. Hoje eu vou fazer um macarrão um pouquinho mais caseiro. Vou trazer ele para nossa realidade do dia a dia, de casa, né? Vamos usar o que a gente tem em casa. Não aquele macarrão lindo. É lindo. Eu tenho cilindro elétrico com cortador aqui. Eu podia fazer uma massa linda. Fica linda aquele macarrão. Até tem algumas fotos que eu vou colocar aqui, ó, de massas que eu fiz usando a minha máquina. Mas eu não quero isso, eu quero que você tenha uma conexão, eu quero que você veja que você pode fazer aquele macarrão caseiro, aquele gostinho de comidinha de vó em casa, com o que você tem, uma receita simples, uma receita fácil. Então, normalmente em restaurante, eles usam a receita, ela vai muita semolina, né? Semolina não é fácil de encontrar em qualquer mercado, você não vai encontrar semolina em qualquer lugar, né? Pra você fazer a massa. Em restaurante, a massa do macarrão, ela é bem firme, bem compacta, só que você na mão, você não vai conseguir abrir isso. Então a nossa massa hoje, ela vai ser uma massa mais maleável. A gente vai usar, olha só, um rolinho daqueles bem simplesinhos. Sabe aquele rolinho que você paga R$ 10 nas lojinhas? Então a gente vai usar um rolinho desse para abrir. O que eu vou precisar para essa receita? Apenas trigo, ovos e água. Só isso que eu vou precisar para minha receita. Então vamos lá, para começar. Eu vou colocar aqui 1 quilo de farinha de trigo. Eu escolhi uma farinha de trigo de boa qualidade porque eu quero que a massa fique boa. Então aqui eu já tenho 1 quilo. Pesado. Então, vamos colocar aqui 1 quilo de farinha de trigo. 4 ovos. Eu vou usar ovo caipira porque eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui porque eu moro numa chácara, num sítio. Mas se você não quiser usar aquele ovinho de granja, também dá. A única diferença do ovo de granja pro ovo caipira é que o ovo de granja, ele tem a gema bem clarinha. E o ovo caipira, a gema bem amarela. Então, isso vai deixar a tua massa bem amarelinha, né? O ovo caipira, se você tiver acesso ao ovo caipira, faça porque vai ficar sensacional. Mas você pode fazer com ovo branco também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai quebrar os ovos numa vasilha separada, para ver se não tem nenhum estragado. E vai colocar aqui na farinha. Certo? Vamos quebrar os ovos. Quebrar aqui primeiro, ó. Tá ótimo. Tá bem bonitinho. Deixa eu abrir aqui. Nossa, massa. Vou colocar aqui no meio. Também tá bom. Tá bom também esse. Todos os nossos ovos estão bons. Coloquei aqui os ovos, os 4 ovos. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, eu vou fazer uma mistura entre esse ovo e essa farinha. Você não vai ficar uma mistura bem seca. Ela não vai ficar uma mistura que você consegue sovar. Então, primeiro a gente vai misturar isso aqui, a gema aqui, e vamos misturando. Ó, virou quase uma farofa. Se vocês olharem aqui, virou uma farofa, mas eu misturei bem, tem ovo espalhado por tudo. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou começar a colocar água. Quanto de água? Eu vou iniciar aqui com mais ou menos 100 ml de água. Mas a farinha de trigo, dependendo da marca que você usa, dependendo do lugar que você mora aí, ela pode ter diferença de umidade. Então, essa quantidade de água pode variar um pouco, né? Mas eu vou iniciar aqui com 100 ml de água. Abro aqui a minha massa, coloquei a água e agora eu vou misturando aos poucos aqui. Solvei a massa até ela ficar lisinha. Olha como essa massa tá bem amarelinha. Esse amarelinho aqui é por conta do ovo ser caipira. Então agora a gente vai começar a abrir. Agora a gente tá com a massa aqui, então a gente vai começar a abrir ela pra fazer o macarrão. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço dela. Uma superfície enfarinhada, com bastante farinha.
Deixar bem enfarinhada, porque a nossa massa, ela tá molinha, né? Ela tá macia, ó. Então eu preciso que ela esteja bem enfarinhada para ela não ficar grudando. Eu vou abrir ela no sentido do comprimento, deixar ela o mais fina que conseguir, sempre tentando deixar ela mais comprida. Vamos lá. Vai vir. Então aqui, ó. Abri ela com uma massa comprida, uma massa bem maleável e comprida. Se quiser fazer lasanha desse jeito aqui, você já consegue fazer lasanha, porque uma lasanha bem maçudinha, bem gostosa. Então aqui, abri a minha massa. Agora que ela já está aberta, eu vou enfarinhar bem aqui a superfície dela, a lateral dela. E vou começar a enrolar. Enrolar ela no sentido do comprimento. Ó. Fiz esse rolinho aqui. Eu tiro a pontinha aqui pra não ficar muito torto. Isso aqui depois eu remasso e faço de novo. E vou cortando em tirinhas de mais ou menos meio centímetro, que é o padrão do talharim. Se eu quiser fazer mais grosso, tipo, espessura de um dedo, fica tipo o pappardelle. Mas aqui, como eu vou fazer talharim, e essa espessura aqui de menos de 1 centímetro. Corto toda ela. Pra cortar uma faca afiada e só abaixa ela. Cortei toda a massa. E agora? Ela tá esses rolinhos assim, ó. Se olhar, ela tá enroladinha. Eu vou soltar esses rolinhos. Ó. Eu vou soltar os rolinhos. Se vê que algum ainda tá preso, a gente vem com a mão aqui e solta. E vem soltar os rolinhos, a gente já tem o nosso talharim, viu? Já tem o nosso talharim. E agora que eu vou deixar ele bem enfarinhado, pra não grudar. E vou reservar aqui do ladinho. Eu já tenho uma bacia aqui, ó. E a produção já tá indo longe. 1 quilo rende. Então, a água ferveu. Então, a gente vai colocar uma colher bem generosa de sal. Lembrando que na nossa massa não tem nada de sal. Então, a gente vai colocar o sal que vai dar sabor na nossa massa. É o sal da água. E vamos cozinhar. Essa quantidade aqui, eu não vou cozinhar ela toda de uma vez. Porque eu não quero que a minha massa grude. Então, eu vou cozinhar uma parte e depois eu cozinho outra. Eu quero dele pra tirar. Então, eu vou começar a tirar ele aqui. Uma bacia separada. Para finalizar nossa massa, a gente vai fazer um azeite temperado com alho, alecrim e urucum. O urucum é que vai dar um toquinho especial. Então, vamos lá. Azeite. Não precisa de muito, porque eu vou fazer apenas uma porção. Um dente de alho descascado. Não precisa picar, não precisa nada. É só para aromatizar. Então, você vai deixar aqui ele dar uma leve fritadinha, esse dente de alho. Quando ele estiver ali quase já douradinho, fritinho, você vai vir com o azeite. O azeite não, você vai vir com o alecrim. O que eu vou pegar? O raminho de alecrim. Eu vou tirar aqui, ó, uns talinhos dele e vou deixar fritando junto com o meu alho. E o urucum. O urucum é essa sementinha aqui, ó. Você encontra nas casas de produtos naturais, você encontra ele. É a semente que dá origem ao colorau. Aquele que você encontra no mercado colorau, ele é a partir do óleo dessa semente aqui. É uma fruta originária aqui do Brasil mesmo. A gente tem aqui na região uma árvore, então eu tenho a sementinha em casa. Então eu vou colocar aqui. Quando eu coloco a semente de urucum, ela já começa a soltar a cor dela. Coloquei. Ela já soltou a semente, eu não preciso deixar muito tempo agindo, porque ela começa a estourar. Eu vou colocar uma porção de massa. Uma só. Porção de massa. E olha a cor disso. Você consegue entender a cor que caiu assim? Maravilhoso, né? Vai servir. Pra decorar, eu vou colocar aqui, ó, um raminho de alecrim fresco em cima, pra dar um verdinho. E temos a nossa massa. É a hora da verdade, né? Ó, pra quem viu, olha que lindo. Lindo, né? Bom. Uma coisa legal dessa receita é que ela mistura duas etnias. Eu tenho aqui a massa, que é italiana, né? Todo mundo tem como referência a italiana. E eu tenho a semente de urucum, que é nativa do Brasil,
cultivada, né, muito pelos indígenas. Então, como eu falei no início do vídeo, isso aqui é a minha referência gastronômica, é a minha miscigenação, a minha mistura, o meu jeitinho brasileiro de ser. Então, fica aí com essa receita gostosa, façam com a família em casa. É uma massa fácil de fazer, não tem segredo. Tem segredinhos para restaurante? Tem, mas eu não tô aqui para dar dica de como você fazer uma receita de restaurante. Eu tô aqui para você fazer uma comida afetiva, uma comida que você vai unir a sua família para comer junto. E nada melhor do que uma massa. Então vamos comer junto.